A paz do Senhor a todos. Vamos dar uma lidinha aqui nessa passagem de Pedro e Jesus. E o título é assim: Por que Jesus Cristo chamou Pedro de Satanás? Vamos lá. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: Afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Muitas pessoas podem pegar essa passagem, eu também já fiz isso no começo, pensei, nossa, Jesus foi tão duro com Pedro, ele só estava querendo o bem dele. É isso que Satanás coloca na nossa mente, a nossa felicidade é nesse mundo. Isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão da nossa felicidade aqui, não. Mas essa passagem, Pedro está sendo tentado pelas mentiras, pelas setas malignas de Satanás, assim como aconteceu com Jesus quando estava no deserto. Se o próprio Jesus foi tentado, quem dirá Pedro? Então, Jesus sabia que a nossa luta não é contra a carne, e sim contra as regiões celestiais. Ele estava repreendendo o diabo, que os propósitos de Deus não tem como ser abolido, não tem como. Então, continuando aqui, isso está em Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Quer dizer, Satanás já estava ali em Pedro, em Simão Pedro, peneirando como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha o poder da oração. Jesus ensinando. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Pedro não era ainda convertido. Mas como? Mas Pedro era um apóstolo de Cristo, ele estava caminhando com Cristo, junto com outros apóstolos, era um homem bom. Gente, as igrejas hoje estão repletas de pessoas boas de coração, fazem caridade, dão a sopa aos necessitados, são pessoas cristãs, aos nossos olhos, quem sabe é Deus, mas eu estou falando assim, mostra tua fé através das obras, e muitos ainda não são convertidos. Era o caso de Pedro. Isso aí está em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. E mais uma observação. Em que João fala? Quem não está com Cristo não é filho de Deus. É filho de quem? Do diabo. Se está em cima do muro, você não está do lado de Deus. Porque em cima do muro faz parte de quem é filho do diabo. Isso não é palavra minha não, gente. Tem irmãos meus na igreja que falam que eu sou radical. Gente, eu só leio a Bíblia e aceitar o que a Bíblia diz. Não tem que alegorizar o que é literal. Continuando. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Olha aí. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. É o que acontece com muito cristão. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha aí, meus queridos irmãos. Isso está em João, capítulo 8, versículo 43 e 44. Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês que não acreditam nisso, não acreditam, não querem acreditar, porque não tem como.
que se você está com Deus, se você não é filho de Deus, você é filho do diabo, pega o livro de João e rasga assim, ó, tira ele da Bíblia. Vai satisfazer mais a carne de vocês. Né? Então vamos lá. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Olha aí, Jesus sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E o diabo, né? Levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Quer dizer, o diabo, ele sabe que esse poder foi entregue a ele. Porque diabo, gente... Por isso que eu falo às pessoas, leiam a Bíblia. Vocês não têm que temer diabo. Vocês não têm que temer nada disso. Porque o poder foi entregue a eles por quem? Por quem, meus queridos irmãos? Por Deus. É esse que vocês têm que temer. Tremer. É Ele, o Deus de amor, mas Ele prova a gente o tempo todo. Tá? Continuando. Né? Isso foi entregue, né? E eu dou a quem eu quero. Portanto, é o que aconteceu no Egito. Quando Deus fala para Moisés: transforma seu cajado em serpente e outras maravilhas lá, né? Mas o faraó não tinha seus feiticeiros que faziam essas coisas também? Por quê? Porque eles eram mágicos? Não, porque esse poder foi dado ao diabo. Né? Continuando aqui. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha as promessas que o diabo faz na nossa vida hoje em dia. Né? E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Isso está em Lucas, capítulo 4, versículo de 1 ao 8. Observação. Sabemos que a palavra Satanás significa contrário, pois Pedro estava contrário ao que Cristo dissera. E sabemos que para Cristo o que vale é a salvação da alma e não da vida aqui na terra. Né? Exemplo, seria a mesma coisa se ao depararmos com um casal que acabaram de se divorciar, pois Deus odeia o divórcio, né? E falarmos a eles que eles merecem ser felizes, que acontece muito hoje em dia nas igrejas, né? Esses pastores, né? Acabaram de divorciar e falarmos a eles que vocês merecem ser felizes e cada qual poderia se casar novamente com outra pessoa, pois a felicidade deles é o que mais importa, a felicidade deles aqui na terra, né? Como Satanás atentou Cristo ali no deserto: te darei tudo, né? Mas perde a alma. Isso que importa. E sabemos que tal ensinamento é de Satanás e não de Cristo. Meus amores, eu não preciso falar mais nada. Eu não sou radical. Cristo é radical. Lembre-se disso. Eu só estou aqui expressando para vocês o que está na palavra sagrada. Fique com Deus.